tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo no canal Cantinho da Mai. Hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço o arroz aqui de casa. E é um arroz muito gostoso, soltinho e uma maneira diferente de fazer. Principalmente quem, tem pouco tempo aí para cozinhar, vai adorar essas dicas, tá? Então, se você se identifica com esse vídeo, se você percebeu que vai gostar do vídeo, deixa o like que já me ajuda bastante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, por gentileza, e compartilha o vídeo, vamos comentar nos comentários. Me ajuda aí, gente, vamos fazer nosso canal crescer, tá? Então, um grande beijo e até o vídeo. Basicamente, o que eu vou precisar, para fazer o arroz vai ser óleo, tempero. Aqui em casa o meu tempero já é alho e sal, daqueles que a gente compra no mercado mesmo. Arroz, tá aqui meu pote aqui de arroz, e uma panela, no caso, Aí o que a gente precisa entender para poder acertar no arroz? A medida que a gente utiliza na nossa casa. Então, assim, você não pode colocar uma panela pequena para um arroz, para colocar muito arroz. Então, assim, essa noção aí vocês têm que ter. Mas essas dicas são válidas para independente da quantidade de arroz que você for fazer. Você só tem que observar o tamanho da panela para ver se a panela consegue comportar a quantidade de arroz que vai ser feita ali, tá bom? Então, gente, já coloquei minha panela aqui para esquentar, E o segredinho já começa a partir de agora, Que aí eu deixo essa panela assim bem quente. Essas panelas são finas, então elas esquentam muito rápido, Aí eu deixo a panela bem quente. Como eu falei pra vocês num vídeo desses anteriores aí, que o segredo de um arroz gostoso e soltinho também é a quantidade de óleo que coloca, Como minha família é grande, a gente faz, uma panela dessa quase que cheia, eu coloco, tipo, 2 esguichadas de óleo, Lembrando que a minha vasilha de óleo tem, meu recipiente tem esse furo aqui, ó, que dosa. Então não sai tanto óleo, Mas próximo passo é colocar o arroz. Vocês sabem que eu não lavo arroz, eu já falei aqui, vou repetir. O arroz, ele tem umas propriedades, uns nutrientes que quando a gente lava, a gente perde. Então eu passei a não lavar arroz aqui na minha casa, porque eu prefiro que esses nutrientes venham pra saúde, ao invés da gente jogar fora quando a gente lava, tá bom? Então é a critério de cada um. Então eu não lavo, então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas dessa. Essas medidas são as medidas da minha casa. Na casa de vocês, vocês vão utilizar a medida que vocês, a quantidade que é adequada para vocês. Então, gente, peguei aqui a medida de água fria, que eu uso água fria para fazer o arroz. Então, o primeiro passo é a gente mexer esse arroz para esse óleo entremear no arroz. Não tem segredo, nesse momento. É só você misturar até você perceber que o arroz está todo brilhante. Ele tem que estar com aspecto de levemente umedecido no óleo. Então eu vou mexendo, mexo. E aí eu faço um fundinho no arroz dessa forma aqui, pra ele não queimar, Porque ele vai dar uma leve torrada. Eu não torro arroz muito tempo, eu acho que como a gente faz ele sem lavar, se torrar muito ele fica meio amarelado, então não torro muito não. Então só dou essa mexida, deixo ele aqui um pouquinho, tipo uns 2 minutinhos, 1 minuto e meio mais ou menos, e eu já... Então, gente, o arroz já ficou aqui 1 minuto e meio. Vocês podem ver que ele não fica muito torrado, A intenção é essa mesmo. Então agora eu pego o meu tempero, que é de sal e alho, que eu já disse pra vocês. E a quantidade de tempero também é de acordo com o tanto de arroz que você vai fazer, Vou colocar esse tanto aqui, que ele é adequado aqui pra quantidade que eu tô fazendo. Mas se você gosta, mais temperadinho, você coloca mais. Então, depois que eu coloco o tempero, eu dou mais uma mexida ainda,
para esse tempero se entremear todo no arroz. Aí depois que eu percebo que o tempero tá todo entremeado dentro do arroz, aí agora é a hora de colocar a água. Como eu falei pra vocês, a água fria mesmo. Eu vou despejando devagar, porque esse é um dos segredos. Se eu colocar muita água nessa primeira água, ele vai empaçocar e não vai ficar solto. Então, o que a gente faz? A gente dosa essa primeira quantidade de água. Então, a gente coloca a água até cobrir o arroz todo. E a gente mexe ainda para poder o tempero se assentar. E tipo, qual que é a quantidade adequada para poder essa primeira água? Na verdade, eu coloco cobrindo o arroz todo, de um jeito que eu olho pro arroz e eu não consigo ver ele, quer dizer, ele tá coberto. Mas não é tanta água assim. É tipo, a gente só coloca o tanto suficiente para que ele fique mergulhado dentro da água. Então não pode colocar tanta água. E aí a gente tampa a água nele. Eu levo ele para uma trempe com uma chama mais alta, né? Então no meu caso, aqui na minha casa, essa trempe aqui ela é mais alta. Então com uma chama de fogo maior, né? E aí vou deixar ele secar por completo. E aí eu volto para poder explicar mais uma dica aí de como que eu faço para o meu arroz ficar soltinho, tá bom? Mas espero o arroz ficar pronto aqui essa primeira etapa. Um dos segredos também quando você estiver fazendo arroz, você não sai muito de perto, porque senão ele pode queimar. Eu costumo, quando eu tô fazendo o arroz, as outras coisas eu até saio de perto, vou fazer uma outra coisa e volto. Mas o arroz eu não saio de perto, porque acaba que corre perigo dele queimar e tudo, né? Então, segredinho aí também. Então, enquanto isso, eu vou ler um versículo pra gente meditar enquanto o arroz fica pronto aqui, enquanto ele seca essa primeira água, que é Provérbios 14, verso 1. Diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Esse versículo, gente, ele é tão verdade na minha vida, porque nem sempre eu fui uma mulher que se preocupava com a casa e que se preocupava em fazer uma comida gostosa e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha nem um pouco de atenção com a casa, não era organizada, não fazia uma comida gostosa. Então, assim, eu percebi, teve algumas coisas que aconteceram na minha vida e que destravou assim, uma chavinha dentro de mim, né? Onde eu percebi que não era legal eu levar para esse lado, né? Não era legal eu partir para esse lado, assim, de ser uma mulher tão preguiçosa e desorganizada e não tinha uma comida gostosa. Chegou num ponto da minha vida que eu comecei a buscar sabedoria, assim, comecei a pedir a Deus que me desse sabedoria para mim administrar minha família, minha casa, tudo que Ele me deu, né? E graças a Deus o Senhor tem me ajudado, porque eu consegui me tornar mais organizada, o Senhor tem me dado vitória em relação à comida, eu tenho feito comidas gostosas aqui na minha casa, mesmo em cardápios simples. E assim, eu deixo esse conselho para vocês, a sabedoria, né, está nas mãos de Deus. E a partir do momento que a gente busca de Deus, Ele nos entrega nas nossas mãos tudo aquilo que a gente precisa. E eu precisava muito, assim, me tornar uma mãe melhor, uma esposa. E eu me empenhei naquilo, eu pedi muito a Deus. Falei com Ele que eu queria ser tudo que a Bíblia diz que a gente tem que ser, né? Eu queria me tornar a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E aí eu busquei muito por isso. E graças a Deus eu tô conseguindo, assim, economizar, sabe? Eu tenho conseguido não desperdiçar as coisas em casa. Então isso tem feito nossa família fluir muito bem, gente. Tem ajudado muito no andamento do nosso convívio familiar, sabe? Alimentação, meus filhos gostam da minha comida, a casa, né? A gente tem conseguido manter nossas coisas arrumadas, limpas, né? Porque Deus se agrada da limpeza. Deus agrada que a gente se torne mais organizado, né? Porque Deus nem é um Deus de confusão. Então, só deixando aí para nossa meditação e voltar no arroz aqui que já tá na hora. Aqui o arroz já tá seco daquela primeira água. Vocês podem ver o aspecto que ele fica. Tá vendo? Ele secou daquela primeira água, né? Vou mostrar para vocês que ele tá seco, ó.
Eu abro aqui e não tem água nenhuma no fundo. Então, quer dizer que ele tá seco. Então, agora o que eu faço? Eu desligo o fogo e vou desgrudando ele. Esse, pra mim, é o pulo do gato em relação ao arroz ficar mais soltinho. Porque às vezes a gente coloca uma água no arroz e deixa ele quieto lá paçocado, e vai e coloca outra água, e aí ele fica meio grudentinho. Então esse passo aqui pra mim é de suma importância pro arroz ficar soltinho. Então eu desgrudo ele todo, vou desgrudando, desgrudo ele todinho. Ó, tá vendo? Vou desgrudando ele todo. Não deixo nenhuma placa, sabe? Formada de arroz. Ah, mas ele vai ficar quebrado. Ah, mas ele vai coisa. Aí, gente, depende. Porque aqui na minha casa eu uso essas colheres aqui de plástico, né? Ou de silicone, que não quebra o arroz, né? Mas aí depende. Mas aqui não quebra, não, tá? Então, aí eu desgrudo ele todo. Quando eu percebo que ele tá todo desgrudadinho, ó. Ele tá todo desgrudadinho do fundo. Aí eu vou, conserto ele aqui consertadinho. Eu tenho a mania, né, de consertar o arroz. Conserto ele bem consertadinho. Eu tampo ele e eu embalo a panela com um pano de prato. Eu já falei isso no outro vídeo. Eu vou falar de novo. Isso aqui faz toda a diferença, né? Você embala a panela, porque de certa forma ele começa a cozinhar também mais um pouquinho aqui, sabe? Então eu embalo a panela assim, deixo ela embaladinha aqui uns 10 minutinhos e depois eu volto para poder fazer a finalização e ele já ficar pronto para servir, tá bom? Lancei aqui os 10 minutinhos. Aí eu vou desembalar a panela, né? Vocês podem ver que tá bem suadinho, olha, porque tá bem quentinho. Então eu desembalo a panela. Só mostrar de volta pra vocês aqui que tá bem desgrudadinho o arroz. Ele precisa ficar bem soltinho agora pra poder o resultado final dele também ser soltinho, tá? Agora que o arroz tá aqui bem soltinho, ó, bem desgrudadinho, já descansou aqueles 10 minutinhos que eu falei pra vocês, que são essenciais. Aí a gente vem novamente fazendo esse processo aqui, né, com delicadeza, né, gente? Aqui é porque como a minha colher é de plástico, não precisa de eu preocupar tanto. Mas você vem, assim, desfazendo esses blocos de arroz que se formam, você vem soltando, né, novamente esse processo de soltar o arroz. E agora ele tá pronto para poder receber a segunda água. Porque esse arroz que eu faço, ele é feito com 2 águas. Então a gente já teve a primeira e agora nós estamos na segunda. Num fogo mais alto. E agora eu vou colocar a segunda água dele. Observem para vocês verem como que é diferente a segunda água. Nessa segunda água, eu não vou cobrir o arroz todo. Não sei se vocês conseguem ver, ó, onde a água tá. Conserto novamente, ó. Tá vendo? O arroz, a aguinha, tá vendo? Tá apenas cobrindo ele. Não está acima do arroz. A água tá só até o limite do arroz, um pouquinho abaixo do limite. Conserto. Coloquei, né, num fogo mais alto, aí agora ele vai cozinhar a segunda água. Aqui da segunda água. Ai, que delícia, meu Deus. Só mostrar aqui pra vocês. Ele tá seco. Não tem água no fundo mais. E aí a gente já consegue ver que ele tá soltinho, olha. Tá vendo? Ele tá todo soltinho. E aí o que que a gente faz? A gente desliga. A gente desliga e tampa ele aqui e aguarda uns 2 minutinhos para servir.
porque quando você acaba de fazer e você já põe para servir, ele ainda fica com uma umidadezinha. Ele tá seco, mas ele ainda fica com uma umidade. E que às vezes faz com que não esteja tão soltinho. Então, depois que ele termina, você deixa tipo uns 2 minutinhos ainda. Se quiser, pode embalar a panela, tanto faz, que agora essa parte já não é tão primordial mais, né? Mas pode colocar também, tem problema, não influencia tanto, né? Se não quiser fazer, não tem problema. Mas servir, depois que ele estiver pronto, servir daí uns 2 minutos. Que aí vai ser certeiro, o seu arroz vai ficar supimpa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Passaram uns 2 minutinhos aqui que eu falei pra vocês. E olha só o aspecto desse arroz, gente, que incrível. Olha. Que delícia, gente. Maravilhoso. Eu vou colocar numa travessinha aqui pra mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. Eu não tenho uma cebolinha para colocar. Quem tem filho é assim mesmo. A gente tá aqui, criança em bem. Vou colocar um oréganozinho em cima. Mas só mesmo para mostrar para vocês. Olha que delícia, gente. Maravilhoso. Muito gostoso, gente. Depois que eu aprendi a fazer arroz desse jeito, nunca mais eu fiz de outro jeito. E esse arroz, eu quase que não vou me arriscar a dizer que eu aprendi, né, sozinha, não, porque ao longo da vida a gente vai desenvolvendo várias formas de fazer as coisas, né? É totalmente diferente do que a minha mãe me ensinou, mas é o que eu amo fazer. Nossa, eu adoro fazer o arroz desse jeito. Gente, fica muito gostoso. Soltinho, maravilhoso, tá? Então façam e depois me marquem aqui nos comentários aqui para mim ver quem conseguiu acertar e fazer esse arroz soltinho desse jeito como eu faço. Obrigada por assistirem até aqui. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar aqui a minha rotina aqui, fazendo o meu arrozinho, né? E espero que vocês consigam fazer na casa de vocês. É tão bom quando a gente faz algo e que todo mundo elogia, que todo mundo gosta, gente, é maravilhoso, tá? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Muito gostoso. Sério. Olha aqui a fumacinha. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui. Soltinho. Totalmente soltinho, gente. Sério. Façam. Vocês vão amar.